Considere que você tem uma pirâmide, bem aqui, eu tenho uma pirâmide e você faz um corte paralelo à base. Você vai determinar duas pirâmides, uma pirâmide menor e uma pirâmide maior. E entre a pirâmide menor e a maior, eu vou ter relações que são consequências da semelhança. Como assim consequência da semelhança? É que quando você corta bem aqui, paralelo à sua base, você vai determinar dois triângulos retângulos. Esse triângulo retângulo menor, porque você tem aqui, ó, Hzinho, a altura da pirâmide menor, e bem aqui Hzão, a altura da maior. Aqui eu vou ter a aresta dessa base. Vamos supor que seja uma pirâmide quadrangular regular. Então, aqui é um quadrado, eu tenho uma aresta aqui, vou chamar de Lzinho. Aqui seria a metade, Lzinho sobre 2. Mesma coisa aqui, Lzão, aqui é a metade, Lzão sobre 2. Em resumo, o que eu quero dizer para vocês é que por esse triângulo menor ser semelhante ao maior, eu tenho essas relações aqui que são consequência dessa informação. A primeira ela é direta. A primeira diz assim: Lzinho está para Lzão. Aqui, ó, Lzinho, aresta da base menor para a aresta da base maior. E Hzinho está para Hzão. Repita contigo. Lzinho para Lzão, Lzinho para Lzão, Hzinho para Hzão, já é a nossa semelhança. Além disso, você tem mais duas informações importantes. Bebezinho, o que é bebezinho? Área da base maior. Ei, esse bezinho aqui que eu brinco com vocês de bebezinho, esse bezinho é a área da base menor e esse bezão a área da base maior. Não esqueça disso. Vzinho, volume da pirâmide menor. Vzão, volume da pirâmide maior. Vamos lá? Então, bebezinho para bebezão. Toda vez quando você dividir área, vai ser sempre, não interessa qual dos dois, que eles são diretamente proporcionais. Pode ser Lzinho, Lzão, Hzinho, não interessa. O importante é, quando for área, sempre aqui vai aparecer elevado à segunda. E quando for volume, vai aparecer aqui elevado à terceira. Uma dica importante é, basta lembrar das unidades. Unidade de área, centímetros quadrado, metro quadrado. Unidade de volume, metro cúbico. Então, olha lá. Sempre volume elevado à terceira e área elevada à segunda. Então, não esqueça, quando você corta paralelo à base, você vai determinar uma pirâmide menor e uma maior, que eu vou ter essa semelhança de triângulo aqui, que vai me gerar essas consequências. Primeira consequência, Lzinho para Lzão, Hzinho para Hzão. Bzinho para, o que é Bzinho? A área da base menor para a área da base maior. Aqui, ó, qualquer um deles, que eles são diretamente proporcionais, é elevado à segunda. E quando for volume, é elevado à terceira. Agora, vamos para o exercício rapidola. Vamos começar resolvendo a seguinte questão. A base de uma pirâmide regular é um triângulo de 6 centímetros de lado. A altura da pirâmide é de 12 centímetros. Calcular a medida da aresta base menor quando seccionamos a pirâmide por um plano paralelo à base e distante 4 centímetros de seu vértice. Aqui eu desenhei a nossa pirâmide. Tem uma pirâmide triangular regular, onde esse lado dessa base, a aresta da base, vale 6. A altura da pirâmide aqui é 12 centímetros e aqui você tem um vértice e distante desse vértice, 4 centímetros, você faz um corte. E nesse corte que você fizer, vai determinar aqui uma secção. E eu quero saber qual vai ser o valor do lado. Quanto é a aresta bem aqui, ó. Vou chamar essa aresta aqui de x. E aí basta você usar a nossa primeira relação. Porque aqui eu tenho uma situação que está envolvendo a aresta e está envolvendo a altura. E aí você sabe, rapidola, da seguinte relação, lembra? Lzinho para Lzão, Hzinho para Hzão. Repita, Lzinho para Lzão, Hzinho para Hzão. No caso, bem aqui, Lzinho seria a aresta da base menor que eu chamei de x. Lzão, bem aqui, é 6. Hzinho, a altura da pirâmide menor aqui, é 4. E a altura da maior vale 12.
E aí você pode fazer logo uma simplificação aqui, se você quiser, ó. Todo mundo por 4, tanto em cima quanto embaixo. Murá, e se eu não fizer direto a proporção, não vai fazer diferença, o resultado será o mesmo. Mas aqui fica menor os valores. X está para 6, assim como 1 está para o número 3. E aí você faz aqui a multiplicação cruzada, vai ficar 3 vezes x, 3x, e aqui 1 vezes 6, o número 6. E aí está multiplicando, vai passar dividindo, 6 dividido por 3 igual a 2 centímetros. Murá, é necessário fazer a conta nessa questão? Não. Essa relação aqui, a número 1, ela está dizendo que a altura e as arestas são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Se você perceber aqui, pelo poder da fé, por exemplo, ó, você está olhando aqui é 12, a altura da maior, aqui é 4. Esse 4 é a terça parte de 12. Ei, eu estou te dizendo, se você pegar 12 e dividir por 3, vai dar 4. Então, como isso aqui está dizendo que a aresta e a altura são diretamente proporcionais, se você perceber que a altura é 1/3, a altura da menor, essa aresta vai ser 1/3. Você poderia ter feito assim, ó, pegava 6, dividia por 3 aqui, ia dar o valor 2, rapidola, direto. Dá uma notada aqui que a gente vai agora para o segundo exemplo. Determine a altura de uma pirâmide, sabendo que suas bases são quadrados, de lados 4 centímetros e 6, situados em planos paralelos, cuja distância é 3 centímetros. Aqui eu fiz a representação da nossa questão. Eu tenho aqui uma pirâmide, onde eu tenho uma base que é um quadrado dessa pirâmide, de valor aqui 6 centímetros. Paralelo a essa base, distante aqui 3 centímetros, é feito um corte. Ao cortar, você vai ter um quadrado aqui de lado 4 centímetros. E se isso é verdade, queremos saber qual é o valor da altura dessa nossa pirâmide. Vou chamar aqui de x. E aí pode observar que eu vou ter que utilizar a primeira relação também, porque está envolvendo aqui o exercício, a altura da pirâmide maior, a altura da pirâmide menor. Mas, professor, como a altura da menor? Entenda bem, olha, se essa altura total aqui é x e essa menor vale 3, aqui em cima vai ser a diferença. Daqui para cá, basta fazer x menos 3, que vai ser a altura da pirâmide menor. E aí você lembra, já sei então, Lzinho para Lzão, Hzinho para Hzão. E aí você sabe que a aresta menor aqui é 4 centímetros, a aresta maior vale 6, aí você tem a altura da pirâmide menor, x menos 3, e a altura da pirâmide maior, que é o total bem aqui, vale x. Então, essa aqui é a jogada. Então, entenda bem, se a distância entre esses planos paralelos é 3 centímetros, se o total aqui é x e aqui é o número 3, a diferença x menos 3 vai ser a altura da pirâmide menor. Então, cuidado com isso. Aqui basta você multiplicar na forma aqui cruzada, esse com esse, vai ficar assim, ó, 6, abre parênteses, x menos 3. Faça com calma, faça com amor no coração. Aqui, ó, 4 vezes x. Aí você coloca 4x. Aqui vamos fazer a distribuição. 6 vezes x, 6x. 6 vezes 3 vai dar 18, igual a 4x. Vou isolar o x, né? Está somando, passa subtraindo. E esse 18 está subtraindo, passa somando. Aqui vai dar 2x, né? 2 times x, igual aqui a 18. E aí está multiplicando esse número 2 aqui, vai passar dividindo. 18 dividido por 2 vai dar 9 centímetros, que é a altura da nossa pirâmide, que é a nossa resposta. Dá uma notada aí que a gente vai fazer mais exercício rapidola.
Uma pirâmide que tem por base um quadrado de lado 4 centímetros, tem 10 centímetros de altura. A que distância do vértice deve passar um plano paralelo à base, de modo que a secção transversal tenha uma área de 4 centímetros quadrados. Observe que nós temos uma pirâmide onde a base é um quadrado de lado 4 centímetros, a altura dessa pirâmide é 10 centímetros, e eu vou fazer um corte a uma distância D desse vértice. Quando você fizer um corte, você vai ter uma secção transversal, uma área bem aqui de 4 centímetros quadrados. E ele quer saber que distância é D. E aí vem a pergunta, Moura, que relação eu vou utilizar? Observe o que eu tenho primeiramente. Eu tenho a altura aqui envolvida na minha questão e eu tenho área. Apesar de não ter fornecido a área aqui dessa base, mas ele falou que é um quadrado de lado 4. Então, se aqui vale 4, aqui é 4. Então, 4 vezes 4, que é a área do quadrado, lado por lado, 4 vezes 4 vai dar 16. Então, a área dessa base aqui, 16 centímetros quadrados. E aí você manda ver. Você diz assim, ó, bebezão para bebezinho. O que é bebezão? Área da base maior. Bebezinho, área da base menor. E toda vez que você dividir área, o exercício envolver área, você não poderá esquecer de colocar o número 2 aqui. E aí você começa, Bzinho, área da base menor, aí você coloca o número 4. Bzão, área da base maior, 16, igual aqui a quem? Hzinho, quem é Hzinho? D, essa distância D, dividido por Hzão, que é a altura da pirâmide, que vale 10. Isso aqui é elevado à segunda potência. Como é que você pode se sair daqui rapidola? Uma dica seria assim, ó. Você está vendo aqui uma potência? Se eu tenho uma potência, passa para o outro lado uma raiz. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 4 dividido por 16 igual a Dzinho dividido por 10. Raiz quadrada de 4 vale 2. Raiz quadrada de 16 vale um número 4, igual a D dividido aqui por 10. E aí você faz aqui, ó, a multiplicação cruzada, vai ficar 4 vezes D, aí você coloca 4D, igual a 2 vezes 10, que vai dar 20. Daqui você tira que a distância será 20, dividido por 4, que vai dar 5 centímetros. E aí você tem a resposta do seu exercício. Dá uma notada aqui nessa questão que a gente vai fazer a terceira questão rapidola. Vamos resolver agora a seguinte questão. Uma pirâmide regular tem altura de 4 centímetros. A que distância do vértice devemos traçar um plano paralelo à base, de modo que ele divida a pirâmide em dois sólidos de volumes iguais? Observe que eu tenho aqui uma pirâmide. Essa nossa pirâmide aqui ela tem uma altura de 4 centímetros. E eu vou fazer um corte, passar um plano bem aqui a uma distância D desse vértice aqui, paralelo a essa base, a uma distância D, de tal maneira que eu vou ter aqui essa pirâmide aqui em cima, esse pedaço em cima, terá que ter o mesmo volume desse pedaço de baixo, desse tronco aqui de pirâmide. E ele quer saber qual é o valor desse D, de tal maneira que isso aconteça. E aí você começa a pensar, peraí, o meu exercício ele envolve a altura bem aqui e envolve volume, de tal maneira que esse volume e esse outro volume sejam iguais. Então, o meu exercício está envolvendo a minha altura e volume. Aí você lembra, poxa, que relação vai ser? A terceira relação. O que é que diz a terceira relação? Diz que Vzinho está para Vzão, aqui é a altura. Aí você coloca Hzinho para Hzão, mas você não pode esquecer de colocar aqui elevado à terceira potência. Volume elevado à terceira toda vez. E aí você diz o seguinte, mas Moura, ele não me falou volume, só falou que esse volume e esse volume aqui são iguais. Então eu vou dizer, por exemplo, que esse volume aqui vale x e esse bem aqui de baixo também terá que ser x. E aí você pensa, quem é esse Vzinho? Esse Vzinho é o volume da pirâmide menor. O volume da menor será x. Aí você coloca x aqui. Vamos colocar aqui, ó.
dividido por vezão. O que é vezão? O volume da pirâmide maior. E aí, se aqui vale x, aqui é x, x mais x vai ter um volume de 2x. Então, nesse esquema, igual aqui a quem? Hzinho. Quem é Hzinho? A altura da pirâmide menor, que é a distância D. Então, bem aqui, D. Dividido por Hzão. Quem é Hzão? A altura da maior, que vale 4. Isso aqui você não pode esquecer de elevado à terceira potência. Aqui você faz uma simplificação, x em cima, x embaixo, vai ficar o número 1 subtendido aqui, e aí que eu tenho uma potência. Então, vai passar para esse lado aqui uma raiz cúbica. Então, vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 1 e aqui o número 2, raiz cúbica de meio, igual aqui a Dzinho dividido por 4. Vamos resolver na manha agora. Raiz cúbica de 1 é o número 1 dividido por raiz cúbica de 2. É importante você não esquecer que você separa essa raiz cúbica, tanto do numerador quanto do denominador. Igual aqui a D dividido por 4. Como eu quero achar o valor do D, você pode fazer a sua proporção, multiplicar cruzado, vai ficar raiz cúbica de 2, que multiplica aqui o valor do D, igual a 1 vezes 4, que é o número 4. Só que esse fator aqui, ó, esse carinha aqui, está multiplicando, passa dividindo. Então, meu D, colocar bem aqui, ele será 4 dividido por raiz cúbica do número 2. E aí você tem que recordar aqui, lá do seu ensino fundamental, como é que eu faço para racionalizar, como é que eu faço para desaparecer esse radical do denominador. Você vai fazer o seguinte, vai multiplicar pelo próprio aqui, ó, pela própria raiz cúbica, tanto em cima quanto embaixo. O próprio número 2 você vai repetir aqui, só que tem um pequeno diferencial. Se aqui é o número 1, você conta de 1 para 3, está faltando quanto? Faltando 2. Será o expoente que você vai colocar aqui. Sempre dessa maneira. Murá, mas por quê? Observa o motivo. Vai ficar 4, raiz cúbica, 2 elevado à segunda, você pode resolver, vai dar o número 4. E aqui embaixo, você conserva a base e vai somar os expoentes. Como assim? Ó? Conserva a base 2 e vai somar 1 mais 2, vai dar um número 3. Então, dessa maneira, conserva a base, soma os expoentes. Aqui, ó, pachaca. É por esse motivo que quando você for racionalizar, tem que ser a diferença de 1 para 3, 2. Para quando você conservar a base e somar os expoentes, vai dar certinho aqui, vai cancelar toda vez. E agora, para finalizar, 4 dividido por 2 vai dar 2 raiz cúbica de 4. Essa é a nossa resposta. Ou seja, quer dizer que para que eu tenha uma pirâmide aqui de altura 4, eu tenho que fazer um corte aqui a uma distância D de 2 raiz cúbica de 4, de tal maneira que o volume de cima e o volume de baixo terão valores iguais. Vou te esperar agora na próxima aula para a gente falar mais de geometria espacial. Epa! Não vai embora, você gostou dessa videoaula? Você quer mais conteúdo? Quer aprender muito mais sobre matemática? Acesse a nossa próxima videoaula e não esqueça, compartilhe, divulgue e deixe aquele seu like aí que ajuda bastante. Se liga sempre aqui no nosso canal Rapidola.